Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e hoje vamos conversar sobre um tema muito importante do Livro dos Espíritos. Vamos trabalhar hoje as questões 868 a 871, que trata sobre o conhecimento do futuro. Mas antes de entrarmos, no nosso assunto, farei uma breve descrição para os companheiros que possuem alguma limitação visual, tá? Eu sou alto, tenho 1,84 m, tenho 75 quilos, mais ou menos, tenho a pele na cor clara, tenho os olhos castanhos claros, cabelo preto, cabelo baixinho, e uso óculos com armação preta no formato retangular. Bom, esse assunto de hoje é um assunto muito interessante, porque afinal de contas, quem nunca teve interesse em conhecer o futuro? Quem nunca teve interesse? Quem nunca, já passou teve essa ideia passada pela cabeça para conhecer como seria o resultado daquele projeto ou daquela escolha, né? Então, hoje, a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa, não é verdade? A gente vive uma sociedade que não tem paciência de esperar 5 minutos uma entrega, que já começa a ficar agoniado. Uma sociedade que não consegue esperar 10 minutos o companheiro que está atrasado, porque já fica agoniado. Então, nós vivemos uma geração onde a sociedade ela tem uma ânsia de querer logo os resultados, né? Mas será que isso é uma característica da nossa sociedade atual, ou será que isso sempre acompanhou a nossa civilização? Então, para a gente começar a entender essa necessidade da busca pelo futuro e entrarmos no nosso tema, vamos conhecer um pouquinho, a gente vai perceber que a busca que hoje normalmente se busca assuntos relacionados a amor, trabalho, sucesso, futuro, isso na verdade sempre foi alvo da nossa civilização. Desde a criação do mundo, desde a nossa iniciação, da nossa criação, a gente teve diversas oportunidades de conhecermos o que viria. Nós já fomos presenteados por diversas profecias, diversas previsões de acontecimentos futuros. Então, nos textos bíblicos, nós temos vários casos, separei alguns só para a gente. Lá no livro de Êxodo, isso foi escrito a 1290 a.C. Moisés já havia advertido o faraó de que, a menos que os israelitas fossem libertados, os egípcios seriam massacrados com doenças, pestilências e a morte de seus primogênitos. Isaías também deixou diversas profecias para a gente, diversas previsões, Isaías que previu a vinda do Mestre Jesus. Há 700 anos antes de Jesus, Isaías já havia anunciado a sua chegada. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Lá em capítulo 9, Isaías completa, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era o anúncio do nosso amoroso Mestre Jesus. Miqueias, já sabia que Jesus nasceria em Belém. Isso ele foi colocado 722 a.C. Jeremias já havia previsto a destruição de Jerusalém, fato que foi comprovado pela história, em 587 a.C., Jerusalém foi invadida, muros, templos foram destruídos. E aí, saindo dos textos bíblicos e entrando na nossa civilização, a gente tem também diversos exemplos disso. Vamos começar lá, no nosso Templo de Delfos, que era o templo principal religioso da época, era destinado ao culto ao deus Apolo, Deus responsável pelas previsões, pela vidência, pelas profecias. Então, uma camponesa era escolhida, que era tida como pura, e ela era levada para ser a médium, vamos dizer assim, do deus Apolo, para que fossem efetuadas as previsões naquele templo. Então ela entrava no templo, sorvia uns gases que emanavam do solo, e ela entrava numa espécie de transe
para entrar nesse processo de vidência. E muito interessante que em 1996, em estudos feitos na área, né, foram comprovados que o subsolo do Templo de Delfos era formado por pedras calcária bituminosa. Essas pedras elas têm a capacidade de produzirem a emanação do gás etileno. Esse gás ele gera esse estado de transe, né, esse estado alucinógeno, que favorece nesse processo também, né, de vidência, vamos dizer assim. Temos uma figura também muito conhecida já mais na frente, 1555, Nostradamus que era um astrólogo e médico e vidente francês, né, que fez história fazendo diversas premonições. Ele deixou para a gente o livro, né, Les Prophéties, que foi escrito com centenas de previsões, né, organizadas por séculos, e que até hoje são motivos de muito debate, né? Muitos controvérsias à parte, né? Muitas pessoas colocam suas previsões sendo executadas, né? Até os dias de hoje. Temos um outro caso já também muito interessante, já mais recente, que faleceu em 1996, né? Que era búlgara, era Vangelia Pandeva Dimitrova. Ela foi eternizada como Baba Vanga, era uma profetisa e curandeira, né? Ela era uma búlgara, ela era cega, e a história diz que ela justamente ficou cega que, passando um tornado pela cidade, ela foi levantada por esse tornado e foi arremessada no campo. E após esse evento, ela começou a ter problemas na visão, perdeu a vista e começou a desenvolver essas vidências. Para termos uma ideia da importância das previsões que ela fazia, políticos, líderes búlgaros de diferentes repúblicas soviéticas procuravam, né, para questionar sobre decisões importantes. Tanto que ela foi contratada pelo governo soviético, pelo governo búlgaro, justamente para trabalhar fazendo previsões, né, de algumas decisões, trabalhar para o governo. Foi, acho que, a única funcionária pública da história, única vidente contratada para um serviço público. Hoje em dia, muito difundido, né, nas nossas igrejas, nossos templos religiosos, as nossas visões também aparecem o tempo todo, são as chamadas revelações, né, onde constantemente nós recebemos revelações de companheiros nas igrejas que têm uma mensagem para trazer para nós, uma advertência, né, um cuidado ou um aviso de uma coisa boa que vai chegar. Mas se o futuro não aconteceu, né, se é algo que ainda está por vir, por que o futuro pode ser revelado? Como pode uma pessoa prever o que ainda não aconteceu? Se alguém pode revelar para a gente o futuro, a gente deve então aceitar todas as previsões? Então são algumas coisas que a gente vai trabalhar no nosso encontro de hoje. Dentro das nossas questões, 868 a 871. E na 868, Kardec pergunta aos espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos, com muita sabedoria, nos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Bom, a gente já entendeu aqui que o futuro não é para ser revelado de qualquer forma, nem toda hora, né? Ele é raro e excepcional. Mas por quê? E aí Kardec, na 869, pergunta: com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Os espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque dominaria a ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então criaria obstáculo para que acontecesse. Então a gente já começou a ver aqui a finalidade da gente não conhecer o futuro, né? Ó, cada um deve concorrer para a realização das coisas, até daquelas que desejaria opor-se. Assim, é que tu mesmo preparas muitas vezes os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Então aqui a gente começa a entender que, se a gente conhecesse o futuro, as nossas ações fatalmente atrapalhariam o desenrolar das ações que são positivas a nós. Na 870, Kardec
vai mais fundo, né? Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite que seja revelado algumas vezes? Boa pergunta. E, com muita sabedoria, nos é respondido. Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de criar impedimento, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se lhe não fosse feita a revelação. Aqui, ele está trazendo para a gente o seguinte, que muitas vezes nós somos advertidos para que a gente mude a nossa trajetória, né? Às vezes a gente está tomando ações que vão nos levar a consequências bastante ruins. Então, os espíritos nos orientam, de alguma forma, trazem algum aviso para nós, para que a gente mude a nossa trajetória e não continue concorrendo para aquele acontecimento. Só que não raro também é uma prova. Ele diz para a gente, a perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. E aqui entra um outro lado da moeda. Se pode nos avisar para evitar caminhos ruins e consequências ruins, podem nos avisar coisas boas, consequências boas, resultados bons, mas que muitas vezes podem não acontecer, que na verdade estamos sendo avaliados, né? Estamos sendo avaliados para ver como nos comportaremos diante daquele resultado que muitas vezes não vai acontecer, ou pior. E aí ele nos dá um exemplo muito bom aqui, que é da herança, né? Se soubéssemos que receberíamos uma herança, como estaria o nosso coração? Será que a gente ia fazer prece para essa pessoa, agradecendo a bondade dela, né? Que Deus desse muitos anos de vida e saúde? Ou começaríamos a pensar, torcer para que ela atravessasse a barreira mais rápido e deixasse essa herança para nós? E aí? Que sentimento vai aflorar o nosso coração? Então, muitas vezes, isso é uma prova. E outra coisa também que eles esclarecem nesse exemplo, se o recebimento dessa herança não ocorrer, como nos comportaremos diante disso? Né? Manteremos a nossa fé diante do divino? Diante do Pai Eterno, que tudo sabe, e que sabe que aquilo não seria um resultado bom para a gente, e muitas vezes nos livra daquela maldição? Ou pensaríamos com a cabeça material e ficaríamos revoltados com as providências divinas? Então é para a gente pensar, né? Na 871, Kardec pergunta, pois que Deus tudo sabe, se o homem não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a despeito desse homem. A gente sabe que Deus tudo sabe, né? Não há uma única folha que caia da árvore sem que seja do conhecimento de Deus. Então, por quê? Se a nossa tendência é falhar, por que Deus permite que isso aconteça? E aí a gente vai entender agora com a resposta. Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, de escolher entre o bem e o mal. A prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Sabemos que fomos criados simples e ignorantes, não é verdade? Para caminharmos em nossas estradas evolutivas, em nossas oportunidades de encarnações, para aprendermos, crescermos, evoluirmos, né? Colocarmos a nossa centelha divina cada vez mais presente na nossa consciência. Então, a gente já sabe hoje que nós temos o livre-arbítrio das decisões. As decisões são nossas, a responsabilidade é nossa. Temos sim a orientação divina, somos sim orientados pelo Pai misericordioso, mas a decisão final é nossa. E não teríamos mérito algum se escolhêssemos, se o resultado fosse produzido. Que mérito teríamos, não é verdade? Então, não à toa, na questão 119, o Kardec pergunta, se podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem, não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer
para chegarem à primeira ordem? Ele responde: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teria para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? E esse é o nosso mérito, na verdade, mesmo carregando as imperfeições que carregamos, temos em cada encarnação uma nova oportunidade de superação, né? De decidirmos caminhar nessa estrada de luz, de renovação, e abandonarmos cada vez mais para trás esse ser velho, essas imperfeições que tantas vezes, que durante tantas vidas carregamos, insistimos em carregar. A cada nova encarnação, recebemos uma nova oportunidade de renovarmos esse ser, renovarmos a nossa consciência, renovarmos o nosso espírito por meio da ação, das ações, da caridade, do amor, né? Dos pensamentos elevados, as nossas ações de sublimação da nossa alma. E aí Kardec coroou com muita sabedoria. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena o acusado, senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que possa cometê-lo. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inércia. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro. Então a gente já viu aqui que se o futuro nos fosse revelado constantemente, como regra, fatalmente nos estacionaríamos, né? Fatalmente ficaríamos na inércia, na paralisação, ou ao contrário, pegaríamos de forma exacerbada alguns caminhos que também geraria atrapalhamento durante essa caminhada, né? Então, quais os meios de conhecermos o futuro? A gente já viu que profecias, revelações, né? Temos várias formas que já foram apresentadas, mas quais outras também temos? E aí, muito interessante que na questão 402, Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E aí, os espíritos respondem: pelos sonhos. E aí ele traz uma informação importante. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Olha que legal. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Olha que interessante. Então, quando dormimos, o nosso espírito faz uma viagem, vamos dizer assim, espiritual, né? Ele visita, ele se liberta, se dilata dessas prisões do campo material, do nosso corpo físico, e ele tem acesso ao mundo dos espíritos. E lá, muitas vezes, ele recebe algumas orientações, alguns bons conselhos. Por isso que muitas vezes lembramos em forma de sonho, né? Não só em forma de sonho, mas esses conhecimentos que o plano espiritual, enquanto dormimos, nos traz, fica no nosso subconsciente. Então, muitas vezes, optamos por decidir por um caminho ou por outro, baseado nesses sentimentos internos que foram despertados durante os nossos sonos, durante as nossas noites de sono. Por isso que é tão importante, pessoal, antes de dormir, fazermos a nossa prece, né, mentalizarmos, elevarmos o nosso pensamento e pedirmos aos nossos bons guias, aos nossos, né, espíritos protetores, aos nossos mentores, anjos da guarda, que nos conduzam com suas mãos benevolentes, misericordiosas, aos planos de aprendizado, aos planos de elevação, aos planos de espiritualização, para que nosso coração seja, durante esse período, né, que o nosso corpo material repousa, podemos mergulhar nesse mar de bons pensamentos, de bons sentimentos, né? Sermos banhados por boas informações, por bons aprendizados. Isso que vai nos ajudar nas nossas tomadas de decisões futuras, baseados nessas sensações também, nesses aprendizados que temos durante nossas noites de sono. Então, hoje a gente viu a importância das revelações, que
Tanto que Paulo, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, escreveu: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E aqui traz um outro aviso importante. Não devemos acreditar em tudo que nos dizem. Primeiro, temos que ter em mente, em termos no nosso coração, que Deus tudo sabe. Deus infinitamente misericordioso e bom, quer o nosso bem. Então, só vai permitir que aconteça o que é de melhor para a nossa evolução. Então, quando recebermos uma revelação, né, uma informação sobre o futuro, que ouçamos com sabedoria, né, ouçamos com ponderação, sem descrédito, mas também sem o crédito absoluto, porque sabemos que vários caminhos podem ser tomados durante esse processo de revelações, não é verdade? Então, se for possível, né, que aquilo que a gente possa tirar proveito, tirar alguma informação positiva, ótimo. Se parecer muito contraditória, se o nosso coração sinalizar que aquela informação não está batendo muito, que a gente deixe de lado e a gente peça a Deus orientação para que Ele nos conduza. O que é importante realmente é o presente. E aqui, Mateus já nos advertia isso. Ó. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Olha a importância do presente. Né? Chico Xavier já nos orientava também sobre isso. Se quiserdes saber sobre o nosso passado, analisemos nosso presente. Mas se quisermos saber de nosso futuro, analisemos nosso presente também. Olha que legal. A gente começa a entender que, na verdade, o que interessa, o futuro não nos interessa. Porque o futuro nada mais é que uma consequência das minhas ações de hoje. O presente é que vai espelhar o meu futuro. O que eu fiz do meu dia? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito das minhas oportunidades? O que eu tenho feito das potências que Deus me presenteou? Do meu recurso financeiro, do meu recurso intelectual, né? Das minhas qualidades já assumidas, da minha paciência, da minha capacidade de prover uma palavra de conforto. O que eu tenho feito dos meus talentos? Será que eu estou usando com sabedoria? Porque o meu futuro é o reflexo disso, é o reflexo dessas ações. Então, uma reflexão que eu vou propor para todos, né, todos nós, fazermos é, se fecharmos os nossos olhos agora e, ao reabri-los, estivéssemos no plano espiritual, será que teríamos o que colher para um futuro feliz? Será que, se o meu futuro é o reflexo do meu presente, será que esse futuro ele está sendo plantado com carinho? Está sendo cultivado? Cada ação, cada atitude, eu planto uma flor nesse meu jardim do meu futuro. Será que ao abrir meus olhos nesse futuro espiritual, eu vou estar diante de um jardim florido, lindo, cheio de flores, cheio de belezas? Ou eu vou me deparar com um deserto? Ou eu vou me deparar com um terreno baldio, lançado às traças? Então, a reflexão é, devemos aproveitar o nosso presente, devemos aproveitar cada oportunidade, devemos aproveitar cada talento que Deus nos deu. A cada dia, ao amanhecermos, olharmos aquele dia como uma nova oportunidade de escrever um novo capítulo na nossa história. Né? Sairmos de casa com o coração sorridente, chegarmos no trabalho, darmos aquele bom dia alegre, feliz, atendermos o telefone com gentileza, atendermos o nosso cliente com gentileza, atendemos as pessoas que nos envolvem com gentileza, ter paciência com os nossos familiares, ter paciência com aquela pessoa que normalmente exige bastante paciência. Ela é uma oportunidade para a gente. Sermos benevolentes, perdoarmos, cada dia é uma oportunidade de perdão, porque entendemos que somos imperfeitos e como imperfeitos erramos para isso. Se erramos, os outros também erram. Então, se queremos perdão, temos que perdoar. Então, esse grande deserto, esse grande jardim para ser construído vai depender de cada flor que eu for plantando na minha estrada. E para isso, não há conselho melhor do que o deixado por nosso amado Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim
podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Se queremos abrir os nossos olhos no plano espiritual e contemplarmos o lindo jardim, devemos lembrar que a cada dia devemos plantar uma rosa, devemos plantar uma bela flor perfumada, repleta de cuidado, para que no futuro possamos nos deparar com o que esperamos, com o que gostaríamos que lá estivesse. Muito obrigado. Que nosso amado Mestre Jesus, que Deus nosso Pai possa envolver o lar de todos, o coração de todos, enchendo com paz, com amor, com muita felicidade. Muito obrigado.